Caríssimos, nós celebramos hoje o 18º domingo do tempo comum, iniciando o mês de agosto, que é na igreja no Brasil, intitulado o mês vocacional. Ou seja, durante 4 semanas nós poderemos rezar ou intensificar nossas orações pelas diversas vocações. E assim a igreja organiza esse mês. Na primeira semana, a oração pela vocação sacerdotal, associada ao dia 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney, patrono dos padres. Na segunda semana, a vocação familiar, lembrando e celebrando também o Dia dos Pais. Na terceira semana, a vocação dos religiosos e religiosas. E na quarta semana, a vocação dos leigos e leigas, ou seja, todos aqueles batizados que participam da vida de Cristo e da vida da igreja. Queridos, a palavra de Deus hoje convida-nos a pensar de modo particular nesta vocação da comunidade. A que a comunidade é chamada? Qual o sentido da sua missão e da sua tarefa a partir daquilo que o Senhor oferece, daquilo que o Senhor toma, oferece, multiplica e devolve aos seus discípulos para que possam então ter os cestos cheios daquilo que celebram no encontro com o Senhor. Se estamos falando do mês vocacional, eu diria então que a proposta do Evangelho é justamente pensar como esta comunidade pode sentir-se vocacionada, ou seja, chamada para responder a um compromisso com o Senhor. Temos insistido nas homilias de que a gente consiga gravar e assimilar a organização dos textos do evangelista Mateus. E por isso todo domingo o padre tem falado das 5 partes desta estrutura, iniciada com o Sermão da Montanha, passando pelo Sermão da Missão, e nos 3 últimos domingos ouvíamos o Sermão das Parábolas, com aquelas inúmeras parábolas sobre o reino dos céus. O trecho que nós ouvimos hoje está no capítulo 14 do Evangelho escrito por Mateus. O finalzinho do capítulo 13, o início do 14, até o capítulo 18 será para nós a 4ª parte desta organização. Ou seja, percorreremos basicamente 4 capítulos do Evangelho, acolhendo aos domingos o que Jesus pensa e apresenta para formar a comunidade, para justamente responder a esta sua vocação. E aí, quando o padre fala de comunidade vocacionada, devemos entender todos nós, batizados, membros desta igreja e participantes da vida de Cristo. Então nós vamos compreender primeiramente de que o sermão da comunidade, ele não está isolado, mas ele está em perfeita conexão
com os outros 3 elementos que vimos anteriormente. Podemos até afirmar de que a comunidade, sentindo-se vocacionada, ela procura fazer o desdobramento daquele ponto de partida para Mateus, que está no capítulo 5, ou seja, as bem-aventuranças. Uma comunidade consciente da sua vocação é aquela que também faz e desdobra-se na aplicação e na vivência das bem-aventuranças. A comunidade é vocacionada quando ela entende do chamado para a missão. A comunidade é vocacionada quando então ela compreende como é o reino de Deus, ou o reino dos céus. E nos 3 últimos domingos, se juntarmos todas as parábolas, nós vamos perceber que a mensagem principal é a percepção da nossa capacidade de produzir frutos. E que na perspectiva do Evangelho de hoje, esses frutos são multiplicados, são então divididos, são partilhados a partir do gesto então da solidariedade e da fraternidade. Esta comunidade vocacionada, chamada a então participar da vida de Cristo e da Igreja, ela é alimentada, ou seja, a proposta do Evangelho de hoje, também da primeira leitura, é perceber o que o Senhor oferece para nutrir esta comunidade, do que ela então vai ser caracterizada. E nós temos então na celebração eucarística, na Santa Missa, a maior oração da Igreja e a forma pela qual, primeiramente, o Senhor vai alimentar esta comunidade. Então, queridos, uma primeira forma de responder à pergunta de como nossa comunidade é vocacionada é dar razões à nossa participação na Santa Missa, a esta celebração eucarística. Ou seja, não queremos participar apenas para cumprir um preceito, não queremos participar apenas para ir comungar, mas nós queremos celebrar a nossa vocação de membros, de participantes, de sentindo-se corresponsáveis com toda essa missão e com essa tarefa. Por isso o Senhor nos alimenta, por isso o Senhor vai nutrir, e à medida em que Ele alimenta, Ele convida-nos a multiplicar aquilo que decorre ou aquilo que brota dos sinais da Eucaristia. A celebração eucarística, ela, acima de tudo, reúne a comunidade, ela acolhe a oferta da comunidade, coloca esta oferta diante do altar, reza a Deus agradecendo por esta oferta, por isto que é posto diante do altar, invoca o Espírito Santo para que aquela oferta do pão e do vinho se tornem o corpo, o sangue, a alma e a divindade do Cristo, de modo que isso volta para alimentar aqueles que apresentaram estas ofertas. E a oferta aqui que eu quero fazer referência é justamente ao pão e ao vinho que é posto diante deste altar. Então, queridos, entender esta dinâmica da celebração. Nós vamos para ofertar, nós vamos para agradecer, nós vamos para suplicar o Espírito para que, santificados as ofertas que fazemos,
elas então voltem para nós como este alimento. É o gesto de Jesus na partilha dos pães hoje, dos peixes. Ele toma, ele reza, ele louva, ele agradece a Deus e depois então realiza este gesto de multiplicação. Por isso a primeira tendência a olharmos para o texto do Evangelho é fixarmos primeiramente a narrativa da multiplicação ou a narrativa de um milagre. Além disso, nós podemos compreender justamente este chamado, o chamado que o Senhor faz para um povo, o chamado que o Senhor faz para a igreja, de modo que ela saia de cada celebração com os cestos cheios daquilo que ela mesma trouxe como oferta para poder multiplicar, para poder partilhar em tantas outras realidades. E assim nós podemos olhar para o texto do Evangelho de hoje e dizer quais são as características da vocação da comunidade a partir do texto de hoje. O texto do Evangelho de hoje nos trouxe primeiramente a notícia que Jesus acolhe em relação ao martírio de João Batista, que é também uma vocação, a vocação ao martírio, um chamado à entrega e à doação. Jesus acolhe a notícia do martírio de João Batista e vai para um lugar distante, retirando-se de modo a acolher aquele testemunho. Os primeiros chamados santos padres dos primeiros séculos da igreja escrevem muito acerca desta vocação ao martírio. E um deles vai escrever assim: o sangue dos primeiros mártires foi a semente de novos cristãos. Através daquele gesto de doação, de abandono, de fidelidade. Então, o martírio de João Batista não pode ser entendido no Evangelho de hoje apenas como uma introdução ao assunto da multiplicação, mas entender também o martírio de João Batista como esta semente para entendermos o gesto da multiplicação que é antecedido pelo gesto da doação. A grande característica da instituição da Eucaristia está neste Jesus que tomou do pão, tomou do vinho e dizendo e afirmando: isto é o meu corpo, isto é meu sangue, ele deu, ele entregou. Então, a Eucaristia se caracteriza essencialmente por um gesto de doação. E assim é a vocação ao martírio. A vocação do martírio tem as suas características eucarísticas por este gesto de doação. Entendam ou entendamos que a vocação da comunidade é uma vocação eucarística e isto é perceptível na medida em que ela se doa, que ela se entrega. E João Batista é o exemplo disso, como uma voz que grita no deserto, com uma vida de humildade, mas acima de tudo a fidelidade à verdade. Lembremos-nos que o martírio de João Batista é decorrente daquilo que ele acusa a vida de Herodes e aquela mulher que com ele vivia, com Herodes, pede através da filha que dança e encanta a cabeça de João Batista num prato. Para fazer o quê? Nada, simplesmente para ter o sentimento da vingança. Por isso nós ficamos com a vocação ao martírio, a vocação
a esta entrega e esta doação. Então, queridos, participar da missa não é simplesmente querer comungar. Isso é o mais fácil. Entregar a hóstia consagrada na boca, na mão, de pé ou de joelhos, isso é o mais fácil. Mas perceber então, primeiramente, o que isso produz em nós. O que nos chama a um martírio, o que nos chama a um gesto de doação a partir daquilo que o Senhor alimenta em cada um de nós. O segundo elemento que eu destacaria como constituição desta vocação da comunidade é o encontro com Jesus, o ir ao encontro de Jesus. Mateus então descreve que Jesus foi para um lugar longe, para um lugar afastado, precisou do barco para passar a outra margem, mas uma multidão foi ao encontro de Jesus a pé. Esse é um detalhe importante para perceber que aqueles que desejam criar esta relação com o Senhor vão seguindo este caminho, não apenas como um deslocamento geográfico de um lado para o outro, mas os pés aqui significam que aquela multidão caminha e deseja estabelecer com o Senhor um caminho do discipulado. O discípulo é aquele que coloca os seus pés para caminhar atrás de Jesus. Então, a comunidade entende a sua vocação quando ela vem para a missa e quem vem sente-se como um discípulo e não simplesmente porque quer cumprir um preceito. Mas ela vem com esta alegria de poder encontrar-se com Jesus, saindo das diversas realidades da nossa cidade. Nossos pés se colocam a caminho para poder encontrar o Senhor, levando, lógico, nossas necessidades. Necessidades que aquele povo vai experimentar através da cura, através da misericórdia, mas acima de tudo na percepção daquilo que Jesus partilha ou compartilha com aqueles que lá estão. Cada um de nós saiu de casa com este desejo. E quero sempre deixar claro isso. Cultivem no coração de que não saíram de casa só para cumprir um preceito, mas saíram de casa porque têm no coração este sentimento de viver um discipulado, de estar junto com o Senhor. Por isso, o terceiro elemento que eu destacaria nesta vocação da comunidade é o encontro com Jesus. Aquela multidão encontra em Jesus a cura, encontra em Jesus o perdão, encontra em Jesus os gestos que manifestam a misericórdia de Deus, através dessas curas e através daquele alimento partilhado. Aqui está então uma percepção que devemos ter. O que encontramos aqui? O que encontramos nas celebrações e nas missas da Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso? O que nos faz vir aqui todos os domingos? O que nos faz sentir que estamos em torno desta mesa? Trazemos as necessidades, encontramos a cura, encontramos a misericórdia, encontramos o gesto de partilha, encontramos um Jesus que dará a cada um cesto para levarmos embora, assim como ele fez com os seus discípulos. Ter este sentimento de que não voltamos vazios, de que não voltamos com as mãos abanando,
mas que o próprio sentido de nos colocar diante deste altar alimenta a consciência para poder lá fora multiplicar tudo aquilo que aqui celebramos, tudo aquilo que nos trouxe, tudo aquilo que nos faz rezar dentro desta realidade. Por isso, queridos, o Evangelho, como eu dizia, não é simplesmente uma narrativa de um milagre. É um chamado vocacional. A Eucaristia é uma escola do doar-se e do multiplicar-se. Por isso o Senhor nos alimenta com esta capacidade de doar-se e de multiplicar-se. Então a Eucaristia tem a sua dimensão religiosa, tem a sua dimensão espiritual, a presença real, a dimensão teológica, a dimensão bíblica, mas aprendamos também a desenvolver, a partir da Eucaristia, a nossa capacidade social que a Eucaristia implica. Nós não podemos ter uma consciência tranquila, celebrando a Eucaristia e sabendo que na paróquia existe gente passando fome. Nós não podemos ter uma consciência tranquila quando nós passamos pela rua e vemos gente remexendo o lixo, procurando o que comer. Está certo que não vamos conseguir resolver tudo, mas isso também tem que nos provocar, porque se celebramos aqui a partilha, a multiplicação, aquilo que acima de tudo nos envolve. Por isso eu concluo lembrando do sentimento dos discípulos. Os discípulos pedem a Jesus para mandar aquela multidão embora. E Jesus diz: não, dai-lhes nós mesmos de comer. Ou seja, os discípulos estão conscientes das necessidades que os cercam. Temos consciência das necessidades que nos cercam, mas nós também podemos estar convencidos do que temos pode ser pouco para oferecer. Mas é deste pouco que o Senhor toma. É desse pouco que Ele multiplica. É desse gesto, então, que Ele vai rezar, agradecendo e abençoando. A proposta de Jesus no Evangelho de hoje é um convite a confiar na força daquilo que Deus multiplica e não ficar confiando, talvez, numa própria insuficiência de achar que aquilo que apresentamos é pouco. O pouco diante de Deus se multiplica. Cada um de nós, queridos, tem 5 pães e 2 peixes, que são os talentos que nós recebemos, que são o tempo que cada um dispõe para doar-se, para multiplicar-se, que são a capacidade de amar, de servir, de escutar, de perdoar e a capacidade de recomeçar. Não pensemos que somos pequenos diante de tão grandes necessidades. Foquemos na capacidade de ter nas mãos um cesto multiplicado por Deus, um cesto multiplicado por Jesus. Isso é o quê? Daquilo que rezamos na Eucaristia. Então, que cada vez mais a participação na missa nos ajude a oferecer, a doar-se, a multiplicar aquilo que o Senhor alimenta em cada um de nós.